Amigos, o Flávio tá desesperado pra se tornar esse candidato do Centrão, fazer essa metamorfose. E ele precisa do voto feminino e do voto jovem, se ele quiser ter chance de ganhar a eleição. Então ele topou jogar qualquer coisa no buraco em nome dessa tese. Ele já tinha vindo ali semana passada com o negócio da misoginia, um desastre pra campanha dele, e agora ele veio com isso. E vamos lembrar, certas coisas elas parecem, né, mais bacanas do que elas são, mas quando você olha no detalhe, é erro. Ou dolo. No caso dele é dolo. Tem pessoas de boa fé, a maior parte das mulheres caem no erro. Vamos começar aqui. Separa aquele texto do Eigen, sabe que eu falei? Você tem um react disso? Tenho. Eu leio, a gente vai fazer um react aí eu mesmo falando dessa história antigamente. Mas primeiro a gente tem que pegar a definição do que é feminicídio, tá? Porque uma coisa são crimes motivados por um ódio contra a mulher. Outra coisa são crimes passionais de mulheres que estão em relacionamentos abusivos com homens abusivos, e esse tipo de coisa existe aos montes. E tem que ter penas duras pra esses caras, muito, muito duras. Outra coisa é você tratar toda a morte de mulher como um feminicídio. Como se essa morte contra uma mulher, e no Brasil morre-se gente de todas as naturezas. Morre branco, morre preto, morre mulher, morre homem. Mas, absolutamente, a maior parte das pessoas que morrem é homem. E que mata, praticamente todo mundo que mata é homem, mas sendo honesto. Então ele pega isso, ele pega, vamos dizer, essa transformação semântica, que a esquerda vai fazendo disso, usa, e aí ele coloca um projeto de lei que tem como fim, ao fim, tornar cada vez mais inviável as relações entre homem e mulher, e que tem como externalidade uma cultura de medo e pânico entre homens e mulheres, porque você começa a gerar desconfianças mútuas. Foi assim que as leis trabalhistas no Brasil destruíram as relações de trabalho entre empregador e empregado, porque elas colocaram as pessoas num clima de tensão tão grande e de falta de confiança, sabendo que você pode tomar uma facada a qualquer momento, que você deixa de confiar e você apenas se protege. E é isso que o Flávio está criando. O Flávio está inviabilizando relações, porque basta uma mulher de má fé apenas fazer chamar um policial. O policial lavraria isso? Como é que funcionaria? A mulher pode colocar qualquer coisa no papel, o cara é obrigado a sair da casa dele? Que loucura é essa? Veja, ninguém nega a violência contra a mulher. Ninguém nega a existência disso. Só que existem outros meios, além do populismo puro e simples. Isso é apenas populismo puro e simples. A mulher vítima de uma agressão, ela pode ir na delegacia, ela pode se afastar, ir pra casa de alguém, pode conseguir obter uma liminar na justiça da maneira rápida pra tirar o cara de lá. Agora, da maneira como tá, você vai ter as arbitrariedades das mais diversas. E volto a colocar. Por quê? Por quê? Tá? Um cara botou, já tem isso na lei caso não tenha juiz de plantão na hora. O que elimina, vamos dizer, o impacto, né, da urgência. Meu Deus, eu tenho um cara vindo aqui em casa, não. Então, na autoridade policial, se não tiver um juiz de plantão, ela já consegue? Então, o que ele tá fazendo? É sempre isso. Isso é a criação de um ambiente de desconfiança mútua. Eu volto a colocar, se tem um casal, homem e mulher em casa, com a lei da misoginia que passou lá no Senado, volta pra Câmara depois da possessão do Lula, eu vou colocar, tá? Um casal não vai conseguir brigar. Uma mulher não vai ser contratada por ninguém. Quem vai querer... Olha, de acordo com a Globo News, se você chama uma mulher numa discussão e você interrompe ela ou tenta explicar algo, é misoginia. Ela pode fazer um BO contra você. E esse BO vai equiparar a denúncia à injúria racial. Você pode ser preso. Se você interromper uma mulher numa conversa, numa empresa, você pode ser preso. Estamos falando nesse nível essa discussão. Se um casal tá brigando, a mulher... Oh, o quê? Vai preso. Preso! Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Essa história é muito Loki. E aí o Flávio, ele vai comprando... Que o porcaria Flávio de fone. Que tem. Não é nem pra Bota escutar o Renan. Agora sim, com esse fone aqui dá pra escutar tudo. Análises renais, a live do Bisoto, E-Detalhe, a live da ArcMBL, live do Renato. Jogar. Melhor custo-benefício. Clica aqui pra você comprar o seu. Ele é esse cara aí. Deixa eu explicar uma coisa. Existe violência contra a mulher no Brasil? Muito. Mas existe violência como um todo. O Brasil é muito violento. Você resolve muito isso aumentando muito todas as penas. Muito. Então o cara, bateu na mulher. O cara ameaça de bater a mulher. Já tem a Lei Maria da Penha que acelera muito esse processo. Já tem delegacias especializadas em mulher. Aí você aumenta as penas pra todas as violências. Esse vagabundo,
esse vagabundo vai muito preso. Nós temos que aumentar as penas. Vamos aumentar as penas, Flávio. Não precisa desse... Isso é populismo de vagabundo, que tem externalidades terríveis. Porque você está entrando numa inflexão que é sobre o conflito homem e mulher. Já você tá o quê? Produzindo pautas raciais? De que conflito entre negro e branco? É o que você quer ou não é? Gente, vou tocar isso também porque é importante pra direita vencer a eleição. Então, assim, amigos, a gente precisa entender o jogo como ele é. Este jogo é bizarro. Bizarro. Veja só eu falando sobre esse tema. De subculturas e ideologias misóginas digitais com as comunidades Red Pill, Incel, MGTOW e outras vertentes que, embora tenham nascido em ambientes virtuais estrangeiros, encontram forte adesão no Brasil. Isso é um texto sobre o PL dos Red Pills lá. De Sim. criminalizar o Red Pill. Que o Flávio votaria a favor hoje. Não, pelo amor de Deus. O Flávio acredita na ameaça Red Pill. O Flávio tá lutando pra prender lá a galera da ameaça Red Pill. Mas isso é mentira. Em verdade, a violência contra a mulher caiu a partir de 2010. O pico da violência contra a mulher se deu entre 1990 e 2010 e caiu a partir daí. Entre 2000 e 2010, a taxa de homicídios contra a mulher foi de 5 a 6 por 100 mil habitantes. Hoje ela é de 3 a 4 por 100 mil. Ou seja, a popularização das 10 Red Pill a partir de 2013 não anda paralelamente ao crescimento da violência contra as mulheres. A correlação é, na verdade, contrária. Agora, o número de feminicídios aumentou, mesmo com a diminuição de homicídios da mulher. Por quê? Porque o tipo penal foi criado em 2015. Daí começaram a enquadrar cada vez mais homicídios como feminicídio, mas isso não significa que a violência aumentou, ela diminuiu. Só começaram a enquadrar num novo tipo penal. Entenderam? É uma malandragem semântica. O número de homicídios contra a mulher diminuiu. Mas como o tipo feminicídio foi criado, aí você ficava fazendo essas comparações. Ah, olha só. Entendeu? Vamos lá. Acho que dessa live era só isso. E aí eu vou trazer agora um outro elemento aqui, tá? Eu volto a colocar. O Flávio Bolsonaro e as esquerdas juntos estão inviabilizando relações saudáveis entre homem e mulher. Ele está criando um sistema de estímulos em que a mentira e a perfídia são recompensadas e que os danos, por um lado, serão gigantescos. A começar pelo PL da misoginia, depois ir para isso. Eu não sei como esse cara ainda tem eleitor homem. E mulher, vamos ser claro, uma mulher decente vai sofrer as consequências disso. Uma mulher decente que quer ter um trabalho e que tem um marido sério, ela vai ter dificuldade para arrumar um trabalho, porque vai ficar mais difícil vai contratar, passando essa lei maldita, porque o número de ações em que uma mulher vai poder achacar, uma mulher mal intencionada, vai poder achacar a empresa, falando que foi alvo de misoginia, vai estourar. Eles vão criar agora toda uma indústria das as advogadas progressistas, processando todo mundo. 2, relacionamento. Se a mulher é séria que vai ter um relacionamento, um homem vai pensar 10 mil vezes. 10 mil vezes ter um relacionamento. E assim, nós vivemos num mundo que as pessoas não querem ter filhos, em que os relacionamentos cada vez menos estão presentes. E vocês estão, Flávio, acelerando isso. Aí depois você diz que defende a família. Não, você não defende família nenhuma, você está destruindo tudo isso. Ele apanhou, o Flávio, até de um cara que eu achava que ele era bolsonarista. Um rapaz masculinista que fez um vídeo 20 contra 1, 30 contra 1. Breyer. Procura o Breyer. O Breyer acabou com o Flávio Bolsonaro. Nem sei se é masculinista o termo dele. O Breyer acho que hoje é um tradicionalista. Fica defendendo... Acho que procura no Instagram dele. É esse aí. Tentando adquirir um público que nunca foi com a cara dele. Tá, tudo bem. Esse é o que tem os caras xingando aqui no chat. Não tô aqui entrando nada sobre o cara especificamente. Tô falando que mesmo, vamos dizer, num jovem de direita que não é MBL, o Flávio tá virando chacota. Vai vir lá o 38ão, vai bater nele, o Flávio vai ser meio que queimado. E esses caras que não querem abraçar a gente, boa parte, não sei se é o caso desse rapaz, não conheço muito trabalho, viu alguns vídeos, ficam lá aguardando a chegada do Nicolas, né? O Nicolas vem daqui 10 anos, né? Porque ele só tem idade para correr 34. Até 34, muita água vai passar por baixo da ponte. O Brasil vai mudar muito até 2034. Entendeu? Muito. Vai ser uma outra nação até 34. E nem sei se o Nicolas existe, se o PL existe, se essa direita como tá existe, nem sei se o Brasil vai estar de pé, se o Brasil será uma democracia. O mundo vai se alterar demais, tá? E nisso eu coloco aqui para vocês. É o fim da direita brasileira como conhecemos. Ela vai se alterar. O bolsonarismo não está indo pelo mesmo caminho do Trump. O Trump foi por um caminho, o Milley foi por outro. O Bolsonaro está indo por completamente outro. O Bolsonaro topou virar um Jeb Bush. O Bolsonaro virou um candidato centrão. O Bolsonaro está adequando uma estratégia tocada pelo Valdemar da Costa Neto. E a gente precisa entender, o Valdemar da Costa Neto é bilionário hoje. Ele quer fazer acordos, ele quer fazer negócio, ele quer ir em eventos. O Valdemar, se vocês repararem, aparece mais na imprensa do que o Flávio. Não sei se você reparou, Riso. Sim. Ele tá em todas as entrevistas, em todos os lugares, fica falando sem parar. O Valdemar tá vivendo o time of your life. É o tempo da vida dele, é o momento dele. É o momento que o
O Valdemar tá curtindo. E ele tá tocando a campanha aos modos dele. Até porque é ele que definiu quem era o candidato. Fim do dia, quem definia quem é um candidato? Era a família, em grande parte. Mas quem formaliza isso é o presidente do partido, que é o Valdemar. Então as coisas estão sendo feitas nos termos do Valdemar. Que é essa, né? Esse troço aí, tá? Agora vamos falar de troço? Vamos ver a Erika Hilton? Estamos aí, vamos circulando de direita a esquerda, vamos embora. A senhora mencionou um pouco do debate público, inclusive entre jornalistas, né, utilizando muitas vezes categorias que são associadas com radfem, com feminismo radical, associando, né, a condição de mulher com sexo biológico. E a senhora entende que esse tipo de discurso é uma normalização da transfobia no debate público, porque há esses discursos que são discursos claramente transfóbicos, claramente ofensivos, mas também há uma normalização e uma utilização no debate público desse tipo de discurso focado em realidade material, sexo biológico, nesse sentido, muitas vezes utilizando categorias, inclusive, da relatora da ONU atual sobre mulheres. Entende que esse discurso ele é uma normalização da transfobia e como a senhora entende, muitas vezes até por ter acionado como estratégia a justiça nesses casos? Ele é completamente uma normalização, Thiago, da transfobia. As pessoas acham que transfobia é só matar, só agredir, só bater numa pessoa trans na rua, e muitas dessas pessoas já se sentem constrangidas com esse tipo de discurso. Então, como é que nós vamos legitimando o ódio e a desigualdade a esses grupos, se não pela força bélica, se não pela força da violência? Nós vamos dizendo que essas pessoas são menos dignas da própria identidade, que elas não podem pertencer a determinados grupos, que elas não podem requerer alguns níveis de participação, como, por exemplo, na Comissão da Presidência da Mulher, e fazem isso com discursos muito simplistas. Pausa. Vamos lá. Ela dá um salto. Onde está o salto? Ela fala o seguinte, né? Ela fala o seguinte, a gente não pode restringir o tema aí da transfobia a apenas a violência. Entendi, não é só a violência. Então, existe algum impedimento legal ao direito de viver, ter sua vida, abrir um negócio, arrumar um emprego para uma pessoa trans? Não há nenhuma restrição formal. Formalmente falando, não é uma restrição. Aí dizem, não, mas é um ódio. Não havia ódio. A gente vivia num país, no Brasil, que nos anos 80 a Roberta Close era um astro pop. Que a gente tinha desfilando em bailes de carnaval transexuais, as pessoas aplaudiam. O Brasil nunca viu esse assunto como tabu, Riso. Nunca viu. Esse assunto era meio que normalizado, anos 70, 80, 90. A novidade foi a hiperpolitização disso. E aí, olha a malandragem que ela coloca. Não. Porque é uma violência, há um outro tipo de violência que é impedir que essas pessoas trans cheguem a certos espaços de poder. Ela é deputada federal. Ninguém pediu ela de ganhar uma licença para deputada federal. Foi eleita e está lá ocupando o cargo dela. Não, mas há uma violência em que o trans não pode ser presidente da comissão da mulher. Não. Aí há uma violência contra a mulher. A mulher! Não, que eles são mulheres também, né? Elas são mulheres, né? Vai escutar a mulher. Porque a mulher biológica não é uma trans. Ela é uma mulher biológica. Ela vive as contingências, as dores, os dramas e as felicidades e as alegrias únicas inerentes a uma mulher biológica. A Erika Hilton nunca saberá o que é ser mãe. A Erika Hilton nunca vai se sentir amada como uma mulher é amada. A Erika Hilton também não vai sentir os mesmos medos que uma mulher sente. Ela não é o mesmo ser. Ela não tem as mesmas prioridades, as mesmas características, os mesmos ciclos inerentes a ser uma mulher. A mulher é um bicho diferente do homem. A pessoa trans é uma pessoa que tem uma condição diferente, que quer se identificar com uma mulher e tal. Até tem um rewire do cérebro ali, o cérebro até trabalha parecido com uma mulher, mas ela não é uma mulher. Não é. Biologicamente falando, não é uma mulher. E nós, como somos uma sociedade tranquila, e temos que ser. Se a Erika quer falar, eu sou uma mulher, me trata, todo mundo vai tratar. As pessoas chamavam a Roberta Close de Roberta Close. Ninguém queria ser grosseiro na televisão, chamavam, você não é Roberto. Não, ninguém fazia isso. Ninguém fazia. Agora, a Erika Hilton, então, ela dá um salto. Ela disse assim, que tem uma violência institucional em impedir que ela seja presidente da Comissão da Mulher. Nossa, esse é um problema gigantesco, né? Quantos milhões de pessoas agora estão deixando de ser presidente da Comissão da Mulher sendo eles próprios trans? É ou não é? Isso é um não problema. Só que ela é tão narcisista, é um ser humano tão narcisista, que o problema dela vira um problema universal, vira uma categoria. Pelo amor de Deus. Mas o problema dela carrega em si uma violência, aí sim, contra as mulheres, uma violência institucional. Porque a mulher perde um espaço de representação das suas características intrínsecas, tá? Porque ela precisa fazer um statement pro mundo. Eu sou mulher. Cara, eu só não falo tudo porque eu sou pré-candidato, né? E aí você perde. Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, minha querida. Vamos lá. Tem isso com discursos que são violentos, com discursos que já foram, inclusive, descartados em outros períodos históricos. A eugenia era biológica para colocar uma condição menor da população negra, para dizer que a população negra era inferior à população branca. Nós tivemos audiência... Não, minha querida. Ninguém tá falando que trans é inferior. Você tá falando uma equiparação malandra. As pessoas falam que trans é diferente. Ninguém tá falando que é inferior, tá falando que é diferente.
Até porque, né, se a gente falar das desvantagens físicas que uma mulher biológica tem, vocês têm trans, né? As mulheres trans, muitas vantagens, né? Oriundas da sua natureza biológica original masculina, né? Então não vem com essa conversa. O racismo institucional que a gente teve em muitos lugares, normalmente nos Estados Unidos, mas muitos lugares do mundo tiveram, ele se baseava na ideia de que uma raça era intrinsecamente inferior e que esses cidadãos tinham que ter um tratamento inferior. Ninguém tá falando isso. Você que tá querendo colocar assim, que vocês trans são, né, mulheres trans são mulheres e que você tem que ocupar os espaços das mulheres e representar as mulheres. Não é o caso. Tá falando que é diferente. Você tá fazendo uma falsa equivalência que é uma malandragem argumentativa. Não caiam nessa malandragem argumentativa. Vamos lá. Utilizada em inúmeros espectros, em inúmeros momentos, para dizer e legitimar violência e barbárie contra determinados grupos na sociedade. E aí vão dizer, olha, esta mulher não pode representar um espaço de mulheres, porque não é a mulher fêmea, não é a mulher biológica, mas vão se silenciar, por exemplo, quando Sônia Maria é encontrada analfabeta, surda, na casa do desembargador e é uma mulher classificada nesse lugar. Porque você percebe que não se trata de defender um tipo de mulher. Se trata de violar, de negar direitos, de aprisionar às margens outros tipos de mulheres, porque em vários casos de violência... Ninguém quer negar a margem. Você tá falando que é diferente. Você é mulher rica. Érica, você é uma mulher rica em termos brasileiros, tá? Uma mulher trans muito rica. Seus problemas não são problemas de pessoas comuns. Você deixa muito claro que você é rica. Você vai em festa de gente rica. Você acha que você é uma modelo de passarela. Você tem muitos funcionários. Você é famosa. Tem contratos com marcas. Você é uma mulher rica. E você se tornou rica e ninguém te impede de ser rica sendo trans. Pelo contrário, você é rica porque você é trans. Porque você usa isso como um instrumento de autopromoção. É isso que você faz. Vai ficar fingindo que não é? Mas né? Que malandragem, cara. A questão toda é a invasão dos espaços da feminilidade. Da feminilidade biológica, da mulher que é entendida de maneira instintiva, intuitiva pelos homens e pelas outras mulheres como mulher. Entenda, Érica. Um homem heterossexual não vai procurar uma mulher trans pra casar. Sacou? Nem pra namorar. Tem homem por aí que quer se relacionar e tal, tudo bem, ele é livre. Mas as coisas não funcionam assim. Para de fingir que as coisas são assim, porque elas não são assim. Elas não são assim. Não são assim. Você vai querer impor que tem que ser assim, que é assim. Não é assim. Não é e nunca será assim. Sacou? Isso é loucura. Não à toa, minha querida Erika Hilton, você mesmo confirma essa regra. Seu namorado ou esposo é um homem trans, que vem a ser uma mulher que se tornou um homem. Meu querido homem trans que se casou com a Erika Hilton, você também não é um homem biológico. Vamos lá, dá o play. Encontros a trabalho análogo à escravidão, estas mesmas mulheres, em sua grande maioria, mulheres brancas, de classe média, né, mulheres que vêm do espaço universitário, não levantaram e bradaram as suas vozes. Agora usam esse recurso biológico para legitimar, sem sombra de dúvida alguma, um ódio. Porque aí não é só uma questão genuína, honesta. Opa, pintou o problema. A mulher branca, de classe média. Erika Hilton, que nasceu Felipe, um homem pardo, brasileiro, e depois, né, se tornou mulher, todo respeito à sua opção. Ela tenta o tempo todo se parecer essa mulher branca de classe média universitária. Ela tá com uma roupinha de uma mulher branca rica, cabelo alisado, pintado de loiro, maquiagem que afina seus traços. Erika Hilton quer parecer uma mulher branca. Tem um problema aí que você já quer invalidar o direito de expor a opinião de uma mulher branca por conta de sua condição, que você diz que é uma condição, né, conservadora. Tá? E que usa sua condição biológica para manter sua, né, posição de mulher. Mas ela própria, veja só, tenta. O que eu quero colocar é o ódio. Olha só como ela tenta ocupar esse espaço. Porque é um espaço que ela, de maneira legítima, nunca ocupará. Ela nunca será branca, nem será uma mulher biológica. Mas aí entra o ódio. E esse ódio, a gente já viu esse ódio acontecer quando ela tá com a mulher da Frozinha na cabeça, aquela deputada lá de Santa Catarina. Um ódio. Foi falar do cabelo ressecado. É um ódio que tem ali. É ódio. Ódio puro. Tem raiva. Então ela não acha que essas mulheres, que têm opiniões diferentes das dela, e que ela gostaria de ser, que ela almeja aparecer, mas não é, tá? Ela não acha que essas mulheres possam defender sua própria condição. Entendi. Então uma mulher não tem o direito de defender sua própria condição de mulher, porque ela tem uma posição ideológica, Riso, errada. Veja só que ser cruel. Erika Hilton é um ser mau. Erika Hilton é muito... A Erika Hilton é um ser humano malvado. A Erika Hilton é um ser humano cruel, mau. Erika Hilton é um ser humano perverso.
Que é isso? É muita maldade no coraçãozinho ali. Vocês percebem a maldade no detalhe? E a parte mais engraçada é que quem vota nela, na maioria, é mulher branca, né? Mulher branca de classe média universitária. Você vai na periferia falar com uma mulher negra, evangélica, que tem lá na periferia uns montes. Essa mulher, ela vai falar, oxi, você crê em Deus, Padre, vamos sair fora. O que é? Quem vota em você é essa mulher que você quer tirar o direito de fala? Ai, que serzinho, velho. Vamos lá, dá um play. Nós podemos trazer uma questão honesta. Ninguém está ignorando a biologia. Ninguém está desprezando os cromossomos. Ninguém está desprezando as genitálias. O que nós estamos afirmando com segurança absoluta é que estes elementos não são os únicos elementos que compõem o gênero na sociedade. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero. Olha como regala o olho, a raiva. Quando fala desses elementos que são distintivos da feminilidade, o olho arregala. O ódio. Ódio contra a mulher. Olha como o olho arregala, tá? Uma mulher não é apenas a... Olha, vamos lá, minha querida. Entenda uma coisa. Eu sei que você fala, né? Menstruar, ficar grávida, genitália. Você fala com termos quase técnicos, igual quando fala com pessoas que gestam e tal. Porque no fundo, você quer meio que animalizar a condição feminina. Entenda, ter seios, ter uma bunda redondinha, ter uma genitália, não vou usar uma genitália feminina, né? Ter ovários, ter um útero, entendeu? Ter uma produção maior, né, de estrógeno e outros hormônios, não de testosterona. São características, vamos dizer, que são consequência da natureza biológica da mulher. Entende? São características que são consequência de uma característica biológica a priorística, que vem no momento da concepção, que se desenvolve no útero e que determina, via de regra, porque sempre tem as mini exceções, que aquela pessoa é uma mulher. Não é só o cromossomo, é a consequência, o desenvolvimento, é a forma como os hormônios se dão, é o período dessa transformação que as meninas têm na adolescência, em que elas deixam de ser aquela menina inocente, que tem um corpo mais ou menos parecido com o do menino, mais ou menos parecido, e que aí passa por uma transformação gigantesca. Menstrua, tem todo um drama, todo mundo sabe que a adolescência para as meninas é muito mais pesada que para os meninos. É uma metamorfose gigante. Porque os meninos, vocês já viram a metamorfose dos meninos? Cara, basicamente eles ficam maiores e mais fortes. Aí devolvem os pelos no sovaco, um pouquinho de barba, é isso. Pra menina nasce um troço aqui, ela começa a sangrar, é totalmente diferente. Então essas características todas, né, fazem parte desse elemento da feminilidade, que não se restringem a características meramente físicas, mas que fazem parte da construção da psique, do imaginário delas, da forma como elas lidam com poder, da forma como elas lidam com violência, da forma como elas lidam com afetos. Minha sobrinha é uma menina de 6 anos. Ela não gosta. Eu falei, vou fazer minha sobrinha assistir Cavaleiro do Zodíaco. Ela não gosta. Pô, ela tem meu irmão, que é um tio. Ela tem meu pai, que é o avô dela. Ela tem eu, que sou tio. A gente gosta de fazer, né, brincadeiras de meninos com ela. Ela, para! Eles estão se batendo muito. Ela não quer ver Cavaleiros do Zodíaco. Eu já tentei. Não, ela não quer ver. Ela não gosta da luta. Ela é uma menina. Ela tem outras características muito, muito de menina. Ela quer brincar das bonecas, ela quer aquelas coisas chatas que meninas gostam. Assim como meninos gostam de coisas de menino. E os meninos querem violência, querem competição. Já são diferentes. Aí você vai construir naturezas muito diferentes, são seres diferentes, com características diferentes. E eles são o menino, homem, biológico, e a menina, mulher, biológica. São a vasta maioria, eles são a norma. Eles são a norma! Eles são a norma! Eles são a norma! Sacou? Respeita a norma! Que é isso? Agora que eu vi. Que isso? Ah! Ah! Sai! Que horror, cara. E aí, entendeu? Respeita a norma. Quando me perguntam, Renan, qual a sua posição sobre o negócio woke? Vão parecer assim, não, mas você é contra a trans? Não. Cara, eu exijo o respeito da norma. Existe a norma, nós vamos respeitar e cultivar a norma. E a exceção? Nós vamos respeitar a liberdade e nós vamos respeitar a exceção. E vamos garantir o direito de existência e de busca da felicidade pela exceção. Mas existe a norma e nós cultivamos a norma. É igual nós somos brasileiros, então nós vamos cultivar os símbolos brasileiros, a história do Brasil. Essa é a nossa norma. Horas.
que maluquice isso. Ela não quer a norma. Ela é a exceção que quer negar a norma, porque ela tem raiva da norma. Droga, a gente quer que assim a exceção seja viva, seja feliz, não seja agredida, possa viver sua vida, se expressar da maneira mais ampla possível. Eu quero que uma pessoa trans se desenvolva, tenha sucesso na sua vida, exerça sua subjetividade, seus afetos, e tá tudo bem. Só não venha cagar regra. Só não venha cagar regra. E a vida nunca é igual, a maioria existe pra tudo. A maioria gosta de sertanejo, eu não gosto de sertanejo. Eu não gosto de ir em festa sertaneja, não gosto de ouvir. Se eu entrar numa rádio vai tocar sertanejo. Eu me adapto, porque a vida é assim, meu querido amigo. Pra homens mais altos têm mais vantagens em todas as áreas da vida. Eu tenho que me adaptar. A gente se adapta às contingências da vida. Tem gente multimilionária, tem gente que não é. E é assim, a vida é injusta pra muitas coisas. As coisas são como elas são. Respeite. Respeite. E será respeitada ou do, tá bom? Vamos lá, dá o play. Menstruação não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Uma mulher é mais do que isso. Até porque nós teremos mulheres cisgêneras que não terão útero, que não menstruarão, que terão uma genitália ambígua, no caso de pessoas intersexo. E como é que dentro desse discurso simplista nós tratamos essas mulheres? Como é que nós como mulheres. Tem muitas mulheres que têm o seu aparelho reprodutivo incompleto, não podem ter filhos, mas elas são mulheres. Elas são construídas como mulheres. Elas têm os cromossomos, são mulheres. Isso também implica que elas são uma exceção, uma pequena exceção, que tem um drama e vão lidar com esse drama ao longo da vida. Mas elas não vão destruir a feminilidade por causa disso. Nem devem, nem podem. Que é isso, cara? Vamos lá, metal play. incorporamos ela, inclusive, dentro do debate da política pública. Então não há dúvida de que nós estamos vendo uma instrumentalização da ciência, mais uma vez, para justificar o discurso de ódio. E aí trazem o discurso biológico e, na sequência, uma série de discursos completamente violentos e atrozes. Enfim, espero que isso aqui que eu tenha falado seja o suficiente, porque que discurso idiota, né? Inscreva-se no nosso canal para mais cortes e vídeos sobre o MBL e o Partido Missão.